Lapinha é um sinônimo assim, do começo da história da prática de escalada esportiva em Belo Horizonte. Bom, eu comecei a praticar esses esportes de aventura através da espeleologia. A escalada na Lapinha começou, na verdade, foi com os espeleólogos. Os grupos de espeleologia já já desenvolviam um trabalho bem elaborado e bem extenso no estado de Minas Gerais, né? Minha mãe, ela era professora particular de línguas, dava aula em casa e tinha alguns alunos que eram espeleólogos. A maioria que começou a escalar comigo, na minha época principalmente, já praticava alguma atividade na montanha antes de escalar. O Ralph e o Tinoco já mexiam com espeleologia, então eles tinham uma certa noção desses lugares, desses vales aqui, né? No meu caso, eu comecei a fazer rapel uma vez ou outra, com um amigo meu que era escoteiro e tal. Meu primeiro rapel já tinha sido na Lapinha, na boca da Gruta da Lapinha, assim como todas as pessoas do meu grupo fizeram o primeiro rapel na porta da Gruta da Lapinha, era aberto. E com isso, né, alguns espeleólogos que eram escaladores viram aqueles paredões de calcário e perceberam que o lugar tinha um potencial fascinante para a prática de escalada esportiva. Eu lembro direitinho que foi a primeira caverna que a gente foi a Gruta do Baú. Às vezes acampava na porta do Lapinha e passava o final de semana inteiro aqui fazendo, hoje olhando para lá, fazendo não sei o quê. A diversão era praticamente vir para cá, ficar andando no meio desses vales. Às vezes achava um buraquinho de caverna e entrando. A espeleologia virou nossa religião, porque todo final de semana a gente estava indo para a caverna, seja para fazer prospecção, exploração de caverna. Mas escalada mesmo a gente ainda não tinha feito. Nós passamos cerca de alguns meses, talvez 4 ou até mais, só se preocupando em fazer rapel. Porque o bacana pra gente era o descer, não era o subir. E eu comecei a conhecer o pessoal da escalada através do Rodrigo Tinoco, que era espeleólogo também do NAI. Então, a partir da espeleologia, a gente conheceu os escaladores que existiam. Participei, sim, no início, na Serra do Cipó, juntamente com o André Ilha, André Jaque, o Tunico, o pessoal da antiga. E o Tunico tinha parado de escalar. E falava muito das histórias da escalada, do Rio, que ele escalava lá com o André Ilha. E o André Ilha já era, naquela época, para nós, um mito mesmo. Nós fomos à Serra da Piedade, onde foi apresentada uma série de pessoas, inclusive o Tinoco, e aí a gente fez uma pequena conquista lá, num daqueles pontõezinhos que era virgem na época, uma escalada até inexpressiva, mas serviu para dar um primeiro contato das técnicas de escalada para essas pessoas que ficaram, alguns empolgados, né? O Tinoco escala até hoje, e o outro que eu não me recordo agora. Na época, a única loja que existia em Belo Horizonte era Monte Camp, na Savassi, e tinha um murinho. O primeiro muro indoor de Belo Horizonte era lá. Com toda essa atividade da Lapinha, do grupo Espeleologia e tal, eu passei a vender equipamento para pessoas do tipo espeleólogos, escaladores. Eu comprei uma corda, o Fabiano comprou uma cadeirinha e o Mário comprou alguns mosquetões. Com isso a gente estava habilitado, desde que estivessem os 3 juntos, a fazer um rapel. Na verdade já tinha tido uma investida do Sérgio Tartari e do Alexandre Portela. Eles tinham ido já na Lapinha e aberto uma via lá. O pessoal já utilizava a Lapinha como local de treinamento de escalada, porém eles utilizavam só aquele maciço da frente ali da Gruta da Lapinha. E as escaladas todas que eles faziam eram de top rope. Primeira vez que eu tive contato com a Lapinha em termos de esporte, que eu conheci o mundo vertical, foi em 84. Eu era escoteiro, não tinha nada, ninguém subia, ninguém escalava na Lapinha em 84. O acesso ao equipamento era muito difícil pra gente aqui, o Brasil ainda não tinha
essa abertura econômica que teve no final da década de 90, né, se abrir para o resto do mundo comercialmente. Começamos a ir para Lapinha, levando cordas brancas, uns mosquetões de aço, não tinha baudrier, era assento americano, ou uma corda amarrada na cintura de um jeito apropriado, não tinha sapatilha, era quichutão. A gente escalava com quichute, a galera mais nova nem sabe o que é isso. Nós não tínhamos acesso a quase nada, mas a gente bolou esse esquema de montar um top rope, que a gente chamava de top árvore, amarrava uma corda branca de 14 milímetros numa árvore lá em cima. A corda era corda branca, de polipropileno, corda de se usar em caminhão para amarrar carga. Levava uma lona, colocava na beirada da pedra, a corda passava da beirada da pedra e deixava o mosquetão pendurado. Nesse mosquetão pendurado a gente passava uma outra corda de 12 milímetros, passava no freio 8 e montava o top rope. E ali ficava escalando no top árvore. Fazia essa linha, fazia um pouco mais para o lado, amarrava em outra árvore e passava os domingos ali fazendo isso. A hora que nós saímos, em que horas são? Ah, velho, tô preocupado com a hora não, mas já são mais 7h15. E é roubado. É, que roubada, velho. Roubada é só Nossa, você os que é amigos estão me frouxo. regaçando, cara. Hoje o dia de escalada foi bacana. Saímos da Lapinha um pouco tarde. Trabalho na área de meio ambiente, tecnicamente. Não concordo que a área se chame Lapinha simplesmente, não concordo em chamar a área de Lapinha. Aquilo é um parque estadual do Sumidouro. Não, aquilo... Eu nunca entendi exatamente de quem que é aquele terreno, entendeu? Em 83, quando a gente começou a trabalhar aqui em Lagoa Santa para a criação do núcleo de arqueologia, nós já tínhamos uma das nossas tarefas e obrigações, era a questão da fiscalização com todo o ambiente e, na ocasião, eu fazia a gestão direta da Gruta da Lapinha. Parece que uma parte é da prefeitura, outro é particular, né? Porque a gente viu os fazendeiros lá, cortando capim. Tinha uma área do pasto ali para baixo, que a gente tinha conhecimento que pertencia à fazenda em frente. Mas essa área de cá, que era acoplada à prefeitura, é uma área da União. E até onde eu sei, a área da União é de todo mundo. A área é uma área de preservação, ela já é um parque desde 1982. Então, desde essa época, o nosso olhar está ali para a Gruta da Lapinha atentamente com a questão da depredação, furto de bromélias, quebra de espelhotemas. Era um lugar de grande visitação mesmo. A Lapinha, ela sempre teve essa visitação meio aberta, meio sem muito controle. O que acontece é o seguinte, o Parque do Sumidouro foi criado em 1980. Então, houve um afastamento do Estado no que se refere à gestão da unidade. Depois que eu me tornei escalador, que eu percebi que os melhores locais, na verdade, as maiores falésias estavam atrás da Lapinha, no vale, atrás da Gruta da Lapinha, foi que dando um rolê lá uma vez, eu já estava escalando já, que eu convidei o Rodrigo Tinoco, que por sua vez convidou o Fabiano e o Ricardo Leal, para a gente fazer uma investida para realmente abrir as primeiras vias esportivas da Lapinha. Realmente a primeira proteção fixa foi o Ralph que bateu, né? E aí deu toque na gente. Eu lembro que eu fui, comecei na Carrenglass, já visualizei a Carrenglass e falei assim, não, aqui é o filé. E comecei a conquistar a Carrenglass. Copo de calcário. Eu lembro que foi um custo para bater a primeira proteção, cara. Assim, num lance de 5º grau, meu braço estava tijolando horrores, né? Não sabia como é que parava, mas enfim, consegui. Nem sei o que eu arrumei lá, se eu entalei um nut, se eu parei num cliff, mas eu bati a primeira proteção fixa da Lapinha, foi nesse dia, num perrengue danado. Aí eu vi que a empreitada estava acima do meu conhecimento, né? Não dava para mim encarar aquela sozinha. Eu tinha combinado com o Fabiano, com o Felipe, com o Ricardo Leal, para irmos grampear na Serra do Cipó. Só que aí com essa ligação do Ralph, eu já virei para eles e falei, olha, não vamos para Serra do Cipó. Que tal a gente ir em Lagoa Santa, um lugar mais próximo, vamos abrir umas vias lá? E eles concordaram. Nesse dia nós terminamos essa via, que foi a Carrenglass.
Eu, Tinoco e Ricardo Leal. Grampeadas de baixo, né? Diga-se de passagem. Isso foi por volta de 1992, 93, assim. Abriram as 2 primeiras vias, que foram a Carringlass e Perigo Veio do Céu. Então foram as 2 primeiras vias da Lapinha esportivas. Depois que a gente abriu essas 2 vias, o Emerson, o Fabiano e o Eustáquio já faziam o trio calafrio da escalada mineira, né? E a gente já veio com marreta, com talhadeira, com grampo, já querendo saber onde que a gente ia conquistar alguma via também. E começamos a penetrar e abrir as vias escaladas aqui. Os escaladores que tinham mais experiência na época eram os 3 mesmo, junto com o Fabinho de Santa Bárbara. Eles viram o enorme potencial que tinha a Lapinha e junto com o Gilberto de Sabará, realmente assim, metralharam a Lapinha. Eu saía de Sabará, pegava 3 ônibus para poder chegar aqui, para dormir aqui sexta-feira à noite, já acordar no sábado aqui para não perder nenhuma hora do dia. Tamanho que era a tara. Houve uma introdução de um esporte aí na comunidade mineira, né? Porque na época que se tinha umas 30 pessoas escalando em Belo Horizonte, eu acho que era muito. Meia dúzia de gato pingado, você contava na mão quem vinha para cá escalar. Em 93 só tinha eu e a Sônia. Eram assim grupos bem menores. Inicialmente tinha essa ideia que eram escaladores já bastante qualificados, né, na postura da preservação ambiental. Toda vez que você ia pra perto, você via alguém diferente, você se apresentava. Mas todo mundo se conhecia, todo mundo unido, cara, não tinha disputa, não tinha nada. Então várias vezes eu fui escalar sem parceiro, chegava lá e saía gritando lá, aí onde respondia, você ia lá caçar o cara pra escalar junto com o cara. Então a gente ia de ônibus mesmo, botava 5, 6 pessoas na caravana do Tinoco, lá caravana verde, caravana quebrava no meio do caminho, a gente largava a caravana lá, ia tomar cerveja no boteco, aquela coisa toda. Era até muito interessante no finalzinho da tarde, ali na Lapinha, a gente encontrava, fazia uma rodinha e ali ficava trocando lanche. O objetivo era outro, mesmo porque não existia um mercado escalado, não rolava dinheiro na escalada, né? Então assim, aquela coisa mais de lazer mesmo. Era lazer e aventura, nada mais, né? Então era um grupinho bem fechado. Quando você tem um grupo de 10 pessoas, não tem necessidade de se organizar muito, de criar regras gerais, de criar regras de comportamento, regras de convivência, dizer o que pode, o que não pode. O único lugar que tinha para escalar assim, mais acessível, da escalada esportiva, era o Cipó. Só que a gente ia pro Cipó, só tinha via assim, de 7º grau para cima. Tinha uma via de 5º e uma de 6º, o resto era tudo 7º grau. Não tinha academia, não tinha indoor, não tinha nada. Então a gente ia pro Cipó e levava aquela surra. Então você desanimava a escalar lá. Na época de escalada esportiva a gente só tinha o Cipó, quando descobrimos, né, que tinha mais um lugar de escalada esportiva ainda mais perto com o Cipó e com a possibilidade de abrir um número de vias ainda maior, é claro que todo mundo começou a frequentar lugar assim, todo fim de semana. Eu conquistei algumas coisas lá, mas depois, logo depois dessa abertura dessas primeiras vias, a gente, a loja, muito curso, sei lá, acaba que eu era mais dividida entre a espeleologia, entre a escalada. Eu dei um tempinho porque tinha muita gente grampeando lá e eu tava achando ótimo, né? Nessa época eu não estava conquistando tão fortemente, assim, eu ainda estava muito ligado à espeleologia, estava começando a escalar ainda, não tinha aquela fissura toda ainda com a escalada ainda não. Né? E sabia pouco também o que era abrir uma via. No início era muito difícil, porque o material usado era muito arcaico, né? Porque na época os grampos que a gente usava eram de péssima qualidade. As talhadeiras eram aquelas de pedreiro mesmo, uma coisa bem tosca, bem artesanal. E furadeira era aqui, ó. Furadeira era no braço, meu amigo. Começou difícil, foi tudo na mão, 2 talhadeiras, pra fazer um furo, 1 hora, 1 hora e meia de furo, troca de talhadeira. Parar no cliff, pra bater no grampo, na mão.
A talhadeira cai, o grampo cai, a marretada na mão. E com isso muitas vias foram conquistadas, era praticamente uma por dia, porque depois de ter aprendido a bater grampo em Itabirito, em minério de ferro, bater grampo em calcário em meia hora era moleza. Era difícil achar um aço bom para fazer uma talhadeira, a tempera certa. Se bem que no calcário tudo fura, né? Não, cara, assim, é o filé, né, cara? Que rocha calcária realmente é a melhor rocha que tem para escalar, né, cara? Tem muita negativo com a garra, teto com a garra, e a rocha macia, não machuca muito o dedo, né, cara? O acesso é fácil, né? Os copos também são um pouco diferentes, então são formações que você coloca a mão inteira. É um calcário, assim, com muita garra, muito buraco, muito furo, entendeu? O que dava mais respaldo para o escalador não era nem o grau que ele escalava, não, mas o número de vias que ele abria. Como a gente tinha uma carência de vias esportivas no estado, então, assim, geralmente dava mais valor para quem abria mais via. A gente se preocupava em conquistar e não era importante muito o grau da via, se é mais difícil. Depois que a Lapinha se concretizou, aí apareceu muita via de 5º, 6º grau fáceis, seguras. Então, isso deu um incentivo a mais, que a gente podia lá realmente aprender a guiar, tomar as primeiras vacas seguras, né? Então, assim, na Lapinha é que eu me formei como escalador. Caralho! Nossa, que é isso? A Lapinha foi uma das coisas que mais colaborou, assim, não foi só pra mim, não, pra todo mundo que começou a escalar, assim, na primeira metade da década de 90, a Lapinha foi essencial. E virou um dos melhores campos escola do Brasil, né? Primeiro contato com a escalada em rocha foi na Gruta da Lapinha. Primeira vez que eu escalei foi lá. Realmente é um negócio assim, fora de sério, né? A possibilidade de movimentação que a Lapinha te ensina, né? Você conseguir subir uma via. Aliás, eu acho que as pessoas que começaram a escalar assim, de 1993 assim, até a proibição da Lapinha, você pode perguntar onde que você fez curso. O primeiro lugar que elas tiveram aula provavelmente foi na Lapinha. Parte do meu curso foi na Lapinha. Eu fiz um curso bem amplo e onde um dos locais era Lapinha. A qualidade das rochas é excepcional, a proximidade de um grande centro urbano. Não, a Lapinha eu vim quando era criança, escola e tal, gruta. Aí vim numa excursão com um grupo escoteiro quando eu tinha 15 anos, em 95, e vi uns caras subindo pela parede, achei doido demais, e aí procurei um curso na semana seguinte e aí continuei escalando. Dava cursos e vendia equipamento para os meus alunos. Não me esqueço da primeira vez que eu consegui colocar um anúncio no estado de Minas e mais de 12 pessoas me ligaram, fizeram curso comigo depois desse anúncio, mostrando que existia uma demanda reprimida de pessoas que tinham interesse, tinham vontade, mas não sabiam onde procurar, onde buscar conhecimento. Aí teve alguns anos, cara, durante alguns anos, logo a abertura do início do Campo Escola da Lapinha, foi bem sossegado. A escalada começou a ganhar força, começou a crescer, começaram a aparecer as primeiras academias indoor em Belo Horizonte, o comércio de Belo Horizonte, de esporte de aventura em geral, não só de escalada, mas como rapel também. Durante esse boom da Lapinha, foi a minha melhor época de venda, praticamente. Eram muitas pessoas procurando curso. E assim que eu comecei a escalar, eu mergulhei de cabeça na escalada. Um ano e meio depois, assim, já tinha montado uma lojinha de escalada. E daí fui passando para montar um centro de treinamentozinho. Então, mergulhei de cabeça no universo da escalada. Foquei muito ali em carreira de atleta, então participante de competição, viajando o máximo que dava, patrocínio, aquele esquema todo. Aí a coisa começou a crescer, graças a Deus começou a aparecer mais gente. 95 e 96 eu escalava praticamente só aqui. 5 anos depois, quando eu voltei, já em 90 e poucos, quando eu voltei a BH, a escalada na Lapinha já estava bem desenvolvida. Foi na mesma época que deu aquele boom também do ecoturismo, né? Muita empresa de ecoturismo, a mídia muito focando em cima do ecoturismo. E a
princípio a gente achou bacana, porque você passava a ter outras pessoas, a tribo foi crescendo, foi tendo mais gente com quem compartilhar as aventuras, com quem dividir as emoções, os prazeres e as dores da escalada, das roubadas, né? Porque afinal de contas, a Lapinha foi onde os mineiros começaram a se afirmar como escaladores. O número de escaladores, de praticantes de escalada, começou a crescer muito no estado depois da descoberta da Lapinha. Começou a ter um fluxo muito grande, não só de escaladores, mas como também da turma do rapel, que gostava de fazer rapel, e aventureiros de toda espécie. Com essa evolução, houve todo um grupo posterior que veio. Quer dizer, eram 10, 20 praticantes na época, hoje são 100. Houve dias em que o estacionamento estava cheio e não tinha ninguém na gruta, estava todo mundo escalando. Quando você chegava no estacionamento da Lapinha, tinha aquele tanto de carro parado só de escalador na gruta mesmo, quase ninguém ia, o pessoal queria ir lá atrás. A escalada passava por um boom, uma expansão muito grande, talvez até um pouco desordenada. Porque a escalada cresceu tanto que chegou num ponto que não tinha como ser ignorado mais pela comunidade, né? A questão do uso intensificou de tal forma que a partir do ano 2000, 2001, a prefeitura começou a coibir. Na verdade, a Secretaria de Turismo de Lagoa Santa, responsável pela administração da gruta e entorno na época, sentiu que não tinha controle sobre a atividade escalada. A gente escalava no Baú, escalava na Lapinha, escalava no Cipó, né? Escalava em qualquer lugar de Minas Gerais e nunca teve problema com nada. Primeiro foi proibido escalar no Baú, né? A história da proibição de escalada no Baú é longa, né? Porque é uma área particular, que aí o dono tentou montar um parque lá, começou a cobrar para escalar, depois começou a cobrar para visitar a gruta sem um plano de manejo. E aí a gente tentou correr atrás de que a gente continuasse escalando de graça, o tiro saiu pela culatra, né? Acabou que agora a gente não pode escalar nem pagando, nem sem pagar. A gente já vinha esperando, depois do fechamento da Gruta do Baú, aconteceu um encontro nacional promovido por um órgão do IBAMA que chama SECAV, Encontro Técnico sobre o Uso Turístico das Grutas. A gente já começou a perceber que a situação da Lapinha ia seguir o mesmo caminho da Gruta do Baú. Havia um clima de perseguição, bem claro. Assim. O decreto veio como uma bomba pra gente, né? A prefeitura que a gente achava que era nossa parceira, aquela atual administração, né, jogou um balde de água fria na gente. Então isso deixou a gente revoltado mesmo. Isso foi muito ruim pra gente, foi muito ruim pro esporte. A gente não esperava não, mas também iria acontecer. Isso aí veio a empatar bastante o crescimento da escalada em rocha no estado. É uma atividade recreativa, segura, de lazer. Isso aí, de certa forma, nos foi tomado. Não foi uma coisa assim, que dormiu e se acordou com o decreto na mão, não. O decreto foi a última coisa que o município tinha como lançar a mão. E nós tentamos de todos os jeitos evitar que isso acontecesse da forma que aconteceu. A gente ficou aguardando que isso fosse uma situação passageira. Na época que a secretaria tomou essa atitude de fechar a gruta para a atividade, eu entendi que foi uma atitude correta, na medida que a atividade realmente não tinha controle, nem de número, nem de qualidade, nem de lugar, a coisa era completamente aleatória. Eu sei que de repente o escalar na Lapinha estava proibido. Primeiro como boato, primeiro como uma incerteza, vai ser, pode ser. Acho que eu escutei uns rumores assim, não sabia se é verdade, fui lá escalar e aí tinha uma notificação assinada pelo prefeito da época. Comunicamos primeiramente aos outros conselheiros da associação, fizemos uma reunião para discutir o assunto, ver quais seriam as propostas. Surgiram várias naquele momento, procurar a promotoria, fazer abaixo-assinado, fazer uma manifestação. Eu já escalava, né? Oficialmente eu não era da AME. A AME foi fundada em 2001 e o fechamento foi em 2002 e eu sou sócio fundador da AME. Quando a proibição da Gruta da Lapinha veio, já existia um processo de divisão da comunidade escaladora.
Existe muito romantismo quando a gente fala a comunidade escaladora, né? Somos todos unidos em prol da defesa do meio ambiente, né? As pessoas não se uniam mais de maneira regular Visão, né, dos grupos, eu acho que atrapalhou um pouco nessa volta da Lapinha. Eu acho que até isso facilitou a atitude do prefeito de vir a fechar, a fazer o fechamento. Porque a comunidade era desorganizada, não existia uma organização maior por trás dos membros. Era muito cada um por si e Deus e pedra para todo mundo. Acho que o interesse econômico, entendeu, principalmente, fez dividir a comunidade escalada em nichos vinculados a lojas. Eu acho que falta a galera sentar e conversar. Tanto os escaladores mais ativistas, como quem tem interesse econômico na escalada. Além de ser escalador, o cara também vive disso, cara. Tem que sentar e conversar mais, cara. Eu acho também bobagem, cara, esse negócio de você também achar que você vai juntar todo mundo e todo mundo vai pensar da mesma maneira. Isso não acontece. Então, enquanto existiam pessoas conscientes que estavam querendo organizar a coisa, foram formadas associações como a AME, etc., logicamente existiam, por outro lado, grupos que se opunham a essas organizações ou tinham outras organizações que particularmente diziam assim, se uma decidiu assim, eu não vou fazer assim, eu vou fazer assado. A proposta inicial seria: decreta o embargo da atividade e vamos ver uma forma de regulamentar o uso. Nós corremos atrás, nós tentamos dialogar. Só depois que foi fechado que a associação, enquanto instituição, se apresentou. Sempre fomos recebidos na secretaria, fomos recebidos na Gruta da Lapinha. O que a gente fez imediatamente foi ir à prefeitura com uma proposta para que as escaladas voltassem, né? A gente poderia consultar, né, nos arquivos o conteúdo dessa proposta. A gente sentiu que era um diálogo meio que enrolado, sabe? Uma coisa que a gente falava, eles escutavam, mas não faziam, né? Não tomavam atitude nenhuma. E houve aquela má interpretação pelo fato, principalmente eu, enquanto pessoa que está à frente do órgão ambiental, ser ligada à Secretaria de Turismo, que era assim, tipo assim, a pessoa não quer que tenha escalada, e bem que não era isso. Eu deixava bem claro para o pessoal, pode ter escalada sim, desde que. Então isso é uma posição que eu sempre mantive ao longo. O governo brasileiro, não só de Estado, mas de federação, mas como de Estado também, prefeitura, dá muito pouco valor ao esporte, cara. Apesar da postura da AME não ter sido incentivar uma manifestação pública, né? Eu acredito que faltou isso na época, né? Uma coisa mais de uma reação um pouco mais calorosa da comunidade, né? Acho que a gente deveria ter, no final de semana seguinte, ter ido com uma carreata até a boca da gruta, passando por Lagoa Santa, né? Eu acho que isso faltou na época. É muito difícil você conseguir juntar uma força política aí para poder brigar e dar o grito. E não é uma coisa muito brasileira também, né? Esse negócio de correr atrás, ir pra rua protestar. Com o fechamento do baú e da Lapinha, houve um declínio realmente de procura de material, de procura por lojas, né? E eu vim, com a decadência dessa escalada, vim até fechar a minha loja, né? O motivo era o grosso, né? O conjunto de ações. O problema da Lapinha foi uma desinformação gerada por pessoas que não têm a capacidade de opinar sobre a espeleologia e sobre a prática da escalada. Discordâncias entre a atuação dos escaladores aqui e a opinião de funcionários da prefeitura, basicamente, que, na verdade, eles não vinham aqui, eles não sabiam exatamente o que acontecia aqui atrás e tinham uma suspeita de que havia
algo podia estar errado e que por isso era melhor proibir, né? A primeira coisa que tem que ser feito é o seguinte, como as pessoas não estavam com conhecimento, com informação, com maturidade para entender que aquilo era uma unidade de conservação, você tem que primeiro coibir. Eu acho que normalmente as políticas públicas no Brasil, se você não tem uma ação política de ambas as partes afetadas no processo, cara, é sempre pro lado da proibição. Então, antes de tentar resolver o problema, ela proíbe e acha que de certa maneira está resolvendo o problema. Existem várias opiniões, né, cara? Mas tem gente que diz que a escalada, os escaladores estavam roubando a cena da Gruta da Lapinha. Então o turista, em vez de ir para a gruta, estava indo para a área de escalada e tudo. Ninguém sabe ao certo, né? Tem várias opiniões. Uns falam que é questão ambiental, outros falam que é questão turística, outros falam que é risco de acidente. Não concordo, porque assim, eu sempre estive à frente dessa pauta e nunca houve isso, não. Porque uma coisa é muito clara, escalador, visitante gruta é outro público. Eu acho que a prefeitura não conseguiu esquematizar algum jeito, fazer algum plano de ação que conseguisse ganhar grana com a Lapinha igual ganhava com a gruta. A sabedoria, ela se dá a partir de como? A partir da leitura ou a partir da prática. As pessoas que proibiram a prática da escalada da Lapinha não tinham nem lido sobre escalada, nem praticado ela. Olha, a proibição foi por parte da prefeitura. Na época não era o IEF que mandava no lugar, era a prefeitura de Lagoa Santa. Eles simplesmente alegaram que não havia nenhum estudo que comprovasse que escalada não causa impacto. O que é até engraçado, né? Que a maioria das pessoas pensam que todo mundo é inocente até se provar o contrário. No caso, a gente já foi acusado de culpado e condenado a ter que provar a própria inocência. Então, num determinado momento, eles chegaram à conclusão que aquela atividade ali que estava ocorrendo ali, aquela atividade de aventura que estava ocorrendo na Gruta da Lapinha, no maciço da Gruta da Lapinha, estava causando impacto ambiental, estava muito descontrolado, estava tendo muita confusão, risco de acidente. Realmente aconteceram alguns acidentes não fatais na Lapinha, né? Tanto por escaladores, tanto por rapeleiros, tanto por turistas, né, desavisados. Então a prefeitura, aquele alarde. Começaram a abrir também, né, os grupos menos profissionais escaladores, abrir novas vias, expandindo, né, adentrando. Então a falta de organização da escalada foi uma coisa que me marcou, que eu não entendi, né? Porque aquele monte de cara que escalava tantão e que se encontrava todo final de semana na Lapinha, não se juntaram para poder representar a gente de maneira um pouco mais organizada, sistemática para as entidades, né? O que eu acho é que em BH predominou muito uma mentalidade muito mureira, muito atlética, só voltada para a questão da performance, do grau. E isso fez com que não se atentasse, muitos não atentassem para certas questões, certos fundamentos do esporte e certas preocupações, que aí gerou, por exemplo, o episódio da Lapinha. A legislação também determina que nós contratemos o plano de manejo. Porque antes de 2001 não se conhecia a palavra plano de manejo. Conhecia-se, não pode porque tem que preservar. Quando você contrata o plano de manejo, isso é extremamente individual. Cada unidade tem uma particularidade. Você não pode comparar o Parque do Sumidouro com o Parque do Ibitipoca ou qualquer outro parque. O parque, enquanto não tiver um plano de manejo, vai ficar fechado. Ora, se nós estamos fazendo agora os primeiros planos de manejo nossos, significaria que nós teríamos que manter todos os parques fechados por décadas. E isso realmente é uma coisa que não faz sentido. Houve a intenção de um plano de manejo para que fosse feito. A Associação Mineira propiciou algum material nesse sentido. Que a gente percorria os paredões, identificando os lugares que tem vegetação, os lugares que tem nidificação de aves e os lugares que apresentavam risco ao escalador, bloco solto, pedra solta. Eu acho que a prefeitura ali, ela argumentou que precisava ser feito um plano de manejo para viabilizar a escalada na Lapinha e tudo mais, mas por que a prefeitura não investiu nisso, né? Quem banca o plano de manejo? Uma coisa caríssima. Por que a prefeitura não investiu no esporte? Porque a escalada não é só esporte, é turismo também, né?
é geração de fonte de renda, você pode agregar muito valor à escalada, né? Por que a prefeitura não investiu nisso, né? O Secave não banca, o município não tinha como. Tem uma cachoeira, aquela feira que não dá para descer nem. Quando proibiu, o grande impacto foi a grande desordem que acontecia lá. Na verdade, eu acho que qualquer atividade humana é impactante. A gente tem que entender que a escalada causa um impacto na área. É lógico que tem impacto, você tem que fazer trilha, você usa a via de escalada e você usa o magnésio. Aí você tem que ver com o cara, você tem que ver com o governo se aquilo ali é um espaço que a população pode utilizar para um benefício, para gerar benefício para a população ou não. Se aquilo ali o negócio tem que ficar igual um museu vivo lá para a galera poder estudar. Não dá para negar que a escalada tem impacto, mas do jeito que as pessoas falam e do jeito que a prefeitura de Lagoa Santa expôs o problema na época que foi proibido, dá a impressão que o impacto ambiental de escalada seja igual ao da mineração de loteamentos. Os escaladores têm que assumir isso, identificar quais são esses impactos, né, para tentar, junto com a gestão do parque, minimizar esses impactos para que a escalada seja uma coisa tolerável. A Lapinha, diferentemente de outros lugares, ela não é um paredão chapado, né, onde se escala a partir de uma única base, etc. Ela tem várias bases, essas bases são sobre rocha delicada, com vegetação muito delicada, e isso estava sendo muito impactado no passado pela atividade escalada. Com um pouquinho de educação, né, o poder público vai entender que nós somos mais um parceiro do que um inimigo. Durante 2 vezes houve uma investida dos escaladores no entorno da gruta para coletar lixo. Nós estamos auxiliando o ambiente, impedindo o caçador ilegal, ajudando na preservação e estamos participando de maneira ativa nessa preservação. Essa raiva, entre aspas, não, por que fechou? Pô, a gente ajudou, né? Tiveram ações aqui, como em 1998, que, né, foi, né, uma ação, né, vários escaladores se uniram em conjunto com a comunidade, tirou 1 tonelada de lixo. O próprio fato da pichação que houve na base das vias, né? Porque isso compõe o projeto paisagístico do maciço. O fato dela ter sido pichada posteriormente, com vários nomes e tal, isso realmente poderia ter sido minimizado com a permanência dos escaladores na Lapinha. Né? Os escaladores não frequentam essa área, existe uma fiscalização. Se você chega perto da portaria do parque com uma mochila de escalada, você vai ser abordado imediatamente, ao passo que uma família de turistas, né, ou famílias ou grupos de amigos, que é quem a gente acredita que deve fazer essas pichações, eles nem são abordados. No começo a proibição ficou proibida um tempo, depois o pessoal começou a não respeitar muito a proibição, ir lá. E fizemos uma vamos dizer assim, uma blitz no ROD, principalmente, e na entrada da Gruta da Lapinha, tentando já mobilizar a comunidade escaladora a não frequentar a área. Durante um tempo ainda houve um desrespeito, eles continuavam a entrar lá, escalar sorrateiramente. Durante muito tempo a gruta foi alvo ainda de investidas de escalada por pessoas que não tinham conhecimento realmente do decreto. Inclusive, depois da proibição, teve várias vezes, teve até uns 2 setores inteiros lá que foram descobertos e começou a prática de escalada depois que foi proibido, né? Isso na época que ainda não tinha esse negócio do parque, o IF ainda não tinha assumido o controle do lugar. Eu sou pai de família, pago impostos e quero praticar meu esporte, tenho que ficar agindo como marginal? E justamente porque os órgãos que deveriam me garantir o acesso e o direito às unidades de conservação restringem esse acesso e dizem que é proibido. Um fato interessante que aconteceu quando a Lapinha foi fechada, que foi a busca por outros lugares para escalar. Foi bom para escalar de uma certa forma, a gente começou a ter que explorar outras áreas, né? Então assim, fechou, cara, foi aquele corre-corre, aquele alvoroço.
Isso é um movimento natural, cara. O cara gosta de conquistar, quer conquistar Pico Novo, abrir mais, acha que isso é um caminho que ia seguir naturalmente e continua seguindo. Quem perdeu mais com isso foi até a prefeitura de Lagoa Santa, que não teve aí tantos visitantes quanto poderia ter, né? E trazendo renda para o município com hospedagem em pousadas, hotéis, restaurantes e tudo mais. Então teve gente que focou no cipó, começou a aumentar a gama de vias do cipó, e boa parte desses escaladores que escalavam na Lapinha e no Baú migrou para Sete Lagoas, migrou para a área de escalada da Roxane, Rei do Mato. Sete Lagoas ali, Certo Cipó, Conceição do Mato Dentro. A maioria, no fundo, quer botar a mochila nas costas, quer ir para a pedra. A Lapinha fechou? Ah, então vou passar aí para o Rod. Amanhã o Rod fechou? Ah, então eu vou para Rei do Mato. Ah, mas a Rei do Mato agora fechou. Peraí, então eu vou lá em São Tomé das Letras também, tem umas escaladas. Então eu vou para o Cipó, até o Cipó fechar. Só que na hora que o Cipó fechar, talvez eles vão perceber que é necessário se unir, que é necessário trabalhar junto, de uma forma organizada. Guarda, velho. Final de 2005, eu assumi como gerente do parque, com a função de implantar a unidade, ou seja, era um espaço territorial delimitado, existia um decreto de criação, mais nada. Primeira coisa, nós analisamos, ela já estava antropizada, ou seja, já existia uma série de residências e casas, sítios, etc., dentro dos limites do parque. Refizemos o limite, retirando essas áreas já utilizadas e colocamos um novo decreto, então o parque passou a ter um outro formato. Nós somos os responsáveis para a proteção e a manutenção daquela área delimitada e determinada como unidade de conservação. Criamos o Conselho Consultivo do Parque e é o grande momento de diferenciação do que era antes, do que se tornou hoje, é exatamente ter começado pelo Conselho. Para que uma atividade possa ser exercida, né, ou seja, uma atividade possa acontecer dentro de uma unidade de conservação, nós temos uma legislação que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC. O SNUC é extraordinário, é uma lei excepcional que tem, na minha opinião, pouquíssimas falhas, e ela, na verdade, foi um grande ordenador de determinadas legislações que existiam dispersas e ainda preencheu uma série de lacunas que existiam. Hoje, né, é um momento marcante, assim, né, para quem está lutando, né, com a causa, né, do montanhismo, escalada aqui, né, na região de Lagoa Santa, né, no Parque Estadual do Sumidouro. Nós fizemos, né, nós dividimos, nós tínhamos 2 horas para falar sobre essa questão de escalada e montanhismo. Então nós falamos na primeira hora, né, o que é escalada, o que é montanhismo, né, e fomos dando um contexto, né, dos estilos de escaladas, até chegar, né, na questão da Lapinha, né. Então contar um pouco da história, né, da Lapinha, como é que foi todo o processo, desde a abertura das primeiras vias, né, as primeiras pessoas que chegaram aqui localizaram o potencial vertical que tem aqui na área. Desde 2001, 2002, foi a primeira escalada que não foi uma escalada clandestina. São vias, né, que você pode ver. A gente já armou, né, a gente chama, quando a gente coloca a corda lá de top rope, ou seja, a corda está lá, então nós vamos encordar vocês. É importante frisar que as pessoas que participaram, né, dessas palestras são, né, os futuros monitores ambientais do parque
e também os guarda-parques que vão estar, né, ajudando, né, a questão da fiscalização. Então é importante eles entenderem, né, como que é a nossa atividade, como é que ela é organizada, né, como é que ela é praticada. Antigamente era cada fichinha batida. As regras só são estabelecidas quando existe um conflito qualquer, né? Para tudo, não só para escalar. Sentar todo mundo e realmente criarmos uma regra em que atenda aos princípios básicos da preservação da unidade, mas também que permita que a prática seja executada nos locais que estão sendo estudados com a participação da equipe de escaladores. É uma forma legal da pessoa ter acesso à montanha, ter acesso a praticar a atividade que ela escolheu como esporte. Criar um parque para ficar fechado, para você não poder usufruir de esporte, de meio ambiente de lazer, então não é parque, então é outra unidade de conservação. Há gestores que não compreenderam isso bem e tratam um parque quase como se fosse uma unidade mais restritiva, como uma reserva biológica, procurando manter fechadas amplas áreas desses parques, e naquelas que estão abertas, só permitindo a entrada de um usuário qualquer conduzido por uma babá, seja um condutor de visitantes, seja um monitor ambiental, seja um guia credenciado. O governo, o Estado tem que definir, eu não sei quem tem que definir se é para a população usar ou não, se é para a população ter um impacto mínimo, lógico. Agora, qual que é o benefício disso para a sociedade? Nós estamos trabalhando para que a atividade esteja inserida não só em algumas unidades, como uma atividade corriqueira e trabalhada dentro da unidade. Eu acho que tem que ser delegada aos escaladores, aos grupos de escalada principalmente, a capacidade de organizar e minimizar o impacto dos escaladores na região. A gente tem que cobrar nossos direitos também, mas a gente tem que saber do dever da gente também, né? Criar a federação é o primeiro passo de uma longuíssima caminhada. E a regulamentação tem que partir dos escaladores também para poder mostrar que tem uma coisa organizada, que a gente é organizado, que a gente tem parâmetros para trabalhar em parceria com os parques, ter alguém que representa a gente com eles. Para fortalecer a federação, o que a gente precisa é realmente da participação dos montanhistas. A gente, né, se associando, né, se agrupando, né, fazendo parcerias e estando junto com as pessoas que acreditam a causa e trazendo parceiros, né, a gente vê que isso ganha força. O parque está num processo de implantação e o IEF é um órgão, vamos dizer, pouco aparelhado, pouco equipado, com pouca gente, com poucos técnicos. Então existem outras prioridades que não a escalada, coisas muito mais importantes, do ponto de vista das necessidades do parque. Mas aquela coisa, cara, é muito morosa. As atividades ambientais no estado são muito devagar. Essa que é a questão. Eu morro de saudade de escalar na Lapinha, porque a formação rochosa lá eu nunca vi no Brasil inteiro. Assim, eu acho que não há mais nada que dá pra tentar ser feito. Acredito que vai liberar, sim. Acredito que sim, mas vai ter que ser de uma forma organizada. E espantado como é que em Minas o pessoal está tão preocupado em disputar espaço entre si que não consegue perceber que precisa se unir em torno de um objetivo comum, ignorar um pouquinho as diferenças para conseguir o que quer. Eu espero que a Lapinha ela seja reaberta, né, mas que ela fique, né, e que mostre realmente, né, que o montanhismo veio aqui, né, a gente é parceiro das unidades de conservação. Uma coisa que eu acho bacana é chegar um dia que a gente consiga ter uma visão do montanhista como assim qualquer ser humano. Lagoa Santa tem
faca e o queijo na mão para ter uma proporção de escalada muito grande. Muita gente começou a escalar lá, muita gente parou de escalar porque só escalava na Lapinha. Que eu possa trazer meu filho de 7 anos para vir cá escalar, sem precisar pular algum muro ou precisar ficar sentindo que estou fazendo uma coisa errada, uma coisa escondida. Que eu possa trazer ele para vir cá escalar nas vias que o pai dele conquistou. Eu acho que é o seguinte, foi o berço assim da galera, foi